tarde, até o final ainda tem muita coisa ainda para acontecer, tá? Mas quero agradecer a presença de cada irmão, cada um que veio aqui, né, dar a sua presença nesse lugar e abençoar esse culto, tá? Amados, temos hoje visitantes, tá, especiais, porque vocês são especiais para Deus, tá? Sabe? Só um pouquinho dentro, não sei como é que tá para lá. A Elisângela, a mãe da princesa, tá? E graças a Deus ele veio hoje surpresa, viu? Sua presença, mas louvado seja Deus, tá? Mãe da Kevinha, né? Minha princesa, tá? Veio com seu pai, o Frásio, meu irmão, bem seu Frásio. Pode ir não, viu? Não pode não, tá? Ficar sério. Mas louvado seja Deus, amados. Temos aí, amados, a Gleice Wed, né? Muito surpreso você, chegou o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo, não, eu ia, né? Chegou só de bicicleta aí, eu olhei e digo, eu conheço esse garoto, viu? Louvado seja Deus pela vida de vocês, tá? A Gleice é prima da Carol, né? Da Carol, tá? E hoje eles vieram aqui estar com a gente. A Valentina veio hoje, em Fortaleza, né, Valentina? Glória a Deus, né, seu irmão. A irmã Osmira, missionária, não sei onde é que ela está, porque uma hora ela está ali, lá na macaxeira, mandioca, lá no Ceará, depois está lá de Indioca, está lá no pregado, pensa não, mulher não está lá, viu? Missionária, né? Glória a Deus por cada um de vocês, tá? Mas como eu disse, hoje é um especial, né? E é um culto temático, onde a palavra vai diretamente para os pais, então os pais se preparem os ouvidos, tá? Daquilo que Deus vai falar com você essa noite. Amém? Agora, infelizmente, chega essa parte que eu não gosto de dizer que as crianças vão ter que sair daqui do culto, né? Vão lá para a salinha com a tia Dayana. Aí a tia Denise vai também? Certo. Amém. Amados, como eu disse, hoje o culto é temático, direcionado aos pais. E essa data é muito importante, né? Porque ela nos ajuda, né? Nos ajuda a centrar a nossa memória, a focalizar naquilo que realmente tem sido referencial nos nossos lares, tá? Eu creio que aqui tem pais, tem filhos, né? Aqui presente. Eu creio que Deus com certeza vai falar em uma oração com vocês, amém? Amém. Antes de iniciar, amados, eu queria fazer aqui uma oração, tá? Vamos orar. Quero apresentar esse momento tão especial para Deus. Pai, quero bendizer a Ti, Deus, pela graça dessa noite. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que move esse lugar, move os corações que aqui estão, meu Deus, obrigado. Pai, hoje é uma noite especial na Tua casa, como sempre tem sido. Pai, hoje nós queremos louvar e Te adorar pela criação, Pai, pelo modelo pelo qual o Senhor deixou para nós, e assim, já pelo modelo da Tua palavra, que Deus veio falar conosco poderosamente. E eu creio, meu Deus, que cada um que o Senhor trouxe, Espírito, não vieram por acaso, e para ouvir exatamente aquilo que o Senhor tinha para falar essa noite. Sou apenas um instrumento das Tuas mãos, sou também um Pai que está aqui à frente, e sei muito bem qual a importância e a responsabilidade que está sobre cada um de nós. Portanto, nessa noite, o Teu Espírito não tem a liberdade de falar a esta igreja, pois nós já louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, hoje eu não vou assim abrir a Bíblia especificamente, porque eu meditando sobre a palavra de hoje, e eu tenho aqui, nós temos aqui na palavra de Deus, amados, referenciais de pais exemplares, mas o que eu gosto da Bíblia, sabe por que é? É porque mesmo sendo ali a palavra de Deus, onde muitas vezes as pessoas escrevem seus livros, suas histórias, mas aqui a Bíblia não esconde os erros de ninguém. Sabe o que é ninguém? E nós temos aqui pais referenciais, né, pelo qual Deus escolheu, Deus chamou, amados, e realmente o compromisso deles foi muito sério, porque eles representam uma nação até hoje.
E isso também para nós, amado, vale, para hoje também. Nós não podemos esquecer disso. Amém? Então vou trazer aqui o primeiro pai da Bíblia, porque eu creio, amados, que a Bíblia é o nosso referencial de fé e prática. E o exemplo pelo qual nós devemos viver, amados, é pelo aquilo que está escrito, pelo aquilo que Deus deixou para nós, tá? Eu tenho ministrado aqui, principalmente no estudo da terça-feira, né, sobre o estilo de vida. E é uma falha que eu mais vejo hoje na igreja, é exatamente esse ponto, o nosso estilo de vida, tá? Infelizmente hoje nesse secularismo que nós estamos, amados, falhamos muito nessa questão de que nós não somos mais desse mundo. A partir do momento que você entrega a vida a Jesus, amados, você agora é uma outra pessoa. O propósito da mensagem de Jesus é uma transformação de vida, é uma nova criatura, portanto, um novo conceito de vida. Isso nós temos aprendido aqui nas terças-feiras, tá? E hoje, amados, também não é diferente. Então, quero trazer para você aqui o primeiro exemplo de pai que eu tenho aqui na Bíblia, que foi o primeiro pai, né, que foi Adão, tá? Foi o primeiro homem criado, né, o primeiro homem criado por Deus, e aliás, o primeiro homem criado por Deus com toda excelência, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele foi o primeiro pai e, como tal, ele não teve mais nenhum exemplo a seguir, a não ser o próprio Deus. Vocês já viram aí que privilégio que Adão teve? O pai que ele teve foi exatamente o pai de todas as nações, o pai de todo mundo pelo qual nós vivemos hoje, e esse foi o exemplo de pai que ele teve. Mas infelizmente ele transgrediu, né, os mandamentos, e por isso vivemos num mundo corrompido pela mudança e pelo pecado. Ele sofreu uma tragédia entre os seus dois primeiros filhos, Caim e Abel. O exemplo de Adão para nós, amados, o que é que traz para nós? Primeiro, Adão teve Deus como pai. O exemplo de pai como Deus, não tem mais um na face da terra, né? Mas mesmo assim, amados, acabou que transgredindo aquilo que o pai deixou para ele. E quantos de nós já fizemos isso, né, amados? Muitas vezes, direções que o nosso pai nos deu, orientação ou repreensão, e nós passamos por cima. Portanto, não podemos questionar Adão. E recebeu do próprio pai, né, ali uma orientação, e ele foi totalmente no rumo contrário, né? E as consequências dos nossos atos, a nossa escolha, e sobre a importância da obediência aos mandamentos de Deus, tá? A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa, ele é o responsável pelo homem. E eu tenho trabalhado isso na igreja. Por quê? Porque eu vejo que a obra de Satanás é inverter aquilo que Deus estabeleceu. E olha só como é que está o mundo hoje, olha só como é que estão os lares, olha como é que estão as casas, amados, olha como é que estão as famílias, totalmente invertidos os papéis, amados. E eu sempre trago aqui para a igreja, amados, essa responsabilidade para os pais, para os homens. Porque a partir do momento, amados, que nós transgredimos alguma lei que Deus estabeleceu, nós trazemos, amados, maldição para dentro dos nossos lares, para dentro dos nossos filhos. E muitas vezes a gente não percebe por que a minha casa está assim. Eu trabalho, tenho um mantimento em casa, só batendo, não pode esquecer que nós estamos criando, nós estamos reproduzindo pessoas, não animais, que apenas estão para se alimentar e a gente se alimentar deles, né? Isso não deve ser a nossa preocupação principal, tá? E eu vejo, amados, essa questão também que eu zelo muito por isso, depois que o Senhor me converteu, porque a gente não se converte, o Senhor me converteu, hoje eu zelo muito mais a questão do caráter. Do caráter, amados, isso é a maior preciosidade, a maior riqueza que o homem pode ter na face da terra. Ele não pode ter R$1 no bolso, mas se ele tiver um caráter, amado, de formação, toda a sua estrutura, pode ter certeza que isso é mais valor que existe na face da terra. E hoje é o que está mais sendo dispensado hoje em dia. Então, amados, primeiro homem, primeiro pai da Bíblia foi Adão. Teve logo os seus dois primeiros filhos e aconteceu essa atrocidade, um filho matou o outro. Por quê? Porque o pai transgrediu uma lei. O pai abriu uma brecha. O pai deu uma legalidade, e a partir desse momento o pecado entrou no coração do homem e aconteceu dentro da sua própria casa. Nós temos que ter cuidado, os pais que estão aqui, amados, olhem para a sua família. Porque o mundo que está hoje, amados, é correria, trabalho, trabalho, trabalho e trabalho. Nós temos aí, amados, países que agora estão repensando no que diz respeito à família, porque priorizou tanto o trabalho, tanto o crescimento, tanto o potencialismo de uma nação, que agora eles estão vendo, sabe o quê? Um país que está morrendo, 1 milhão de pessoas por ano está morrendo, mais e o pior, a taxa de natalidade lá embaixo, porque o homem tentou controlar aquilo que Deus estabeleceu. Foi Deus que estabeleceu a vida.
Como nós temos aí, eu vi hoje a matéria do Japão, está envelhecendo o país, a natalidade está embaixo, morre 1 milhão de pessoas estão ficando idosas e a nação que trabalha, ninguém é jovem, é força jovem. Aí o resultado, estão reavaliando tudo. Eu vi aí mais uma reportagem, e esse país do Oriente Médio aí, estão contratando empresas para fazer um apoio, para dar um apoio psicológico aos funcionários, para eles pararem de trabalhar tanto. Porque estão tão obstinados em trabalhar e ter crescimento, que lá não é 8 horas, como aqui não é 12 horas, trabalham mais. Ou seja, sabe o que eles fizeram? Já que a gente tem que trabalhar, não precisa ter filho, não vamos ter família. E aí foi o problema. Não estão se relacionando, não querem ter filhos e agora eles estão revestindo isso aí. Estão fazendo um programa de creches de graça, tá? E redução do horário de trabalho e mais lazer para a família. É isso que acontece, amados, quando nós priorizamos o crescimento, o materialismo. E hoje os pais realmente, isso faz de nós realmente responsáveis. Mas não é tudo. Muitos pais, amados, correm para alcançar um nível, né, de colocar dentro da sociedade, para dar um conforto para a família, mas esquece que o principal, amados, é aquilo que você vai repassar para a sua geração, é isso que vai ficar. Então, amados, Adão, infelizmente, abriu uma legalidade, aconteceu essas situações, tá? E nós temos que muito repensar os nossos atos de obediência aos mandamentos de Deus. O pessoal diz, não, porque é o tempo da lei. Os mandamentos estão na lei, ele permanece até hoje. Nós cristãos precisamos observar isso, relaxamos muito, e às vezes a gente não sabe por que a nossa casa está virada de ponta cabeça, o filho está isso, o filho está na situação, a gente não sabe. Mas você que é o responsável, você é o cabeça da casa, você que tem que buscar Deus, é você que tem que orar, você que tem que pagar o preço, amado, para que realmente a sua geração possa viver aquilo que você pagou por hoje, porque Deus não se esquece. A palavra de Deus diz, amados, que Ele visita até 1000 gerações daqueles que fazem a sua vontade. Os seus netos lá na frente vão dizer assim, olha, eu estou vivendo com isso aqui, por causa do meu lá atrás. Deus não esquece. Amém? Amém. Outro homem da Bíblia, mas também, que é um referencial para nós, é Noé. Foi considerado como injusto. Noé viveu numa época, amado, em que o mundo estava repleto de pecado. Pense, nem pense que é só hoje, né? Não. A Bíblia mostra, amado, a história do pecado. Lê bem lá no Jardim do Éden, se você ler essa palavra aqui. Então, amados, a humanidade estava realmente decaída, de um ponto, amados, que Deus disse, ó, vou acabar com tudo. Não dá mais para viver. O homem que eu criei, aliás, não dá mais para viver os filhos que eu criei. Deus. E ele disse, olha, não dá mais. Eu vou acabar com tudo isso aí, porque do jeito que está, não dá para permanecer, tá? Amado, estava repleto de pecado. Apesar do estado decadente que a humanidade vivia, ele prosseguiu com uma fé e confiança fervorosa em Deus. Noé não se corrompeu. Diante de uma sociedade promíscua, mundana, Noé não se corrompeu. Agora, o que Noé tinha para se agarrar tanto a Deus? Me diz aí. Noé tinha isso aqui? Tinha não. Nós temos hoje tanto conhecimento, temos tanta instrução. Noé não tinha isso aqui que vocês estão tendo hoje, não. Noé não tinha um homem à frente para estar em oração, em jejum, guiando, dando ali a palavra, alimentando, não tinha ninguém para estar discipulando, não tinha não, amados. Por que é que esse homem se apegou tanto a Deus, de uma forma tal, que ele resistiu, amados, ao processo daquela humanidade, daquele secularismo daquele tempo? E olha só o que nós vemos hoje. Uma igreja, amados, que facilmente as pessoas abrem mão, com tanto estudo, tanto conhecimento que nós temos de Deus hoje, tanta busca, tantos artifícios que nós temos para buscar a presença de Deus, nós temos os milagres, temos as maravilhas de Deus. Por que é que nós desistimos tanto, amados? Por que é que nós abrimos tanto mão, amados, dessa divindade tão preciosa para a nossa vida e se vendemos a este mundo que aí está? Olha, eu quero dizer para você, amados, que eu fico muito triste quando eu olho para essas redes sociais, que tem esse Facebook, que eu olho para as pessoas que eu conheci, que estavam na fé e hoje estão se venderam para esse mundo. Fico muito triste, e não são poucas pessoas. Eu fico muito triste, amados, quando encontro pessoas por aí, você pergunta, meu filho, que foi? Não, e aí começam as desculpas. Nós vimos aqui um homem que ele não tinha o que nós temos hoje, mas ele se apegou a Deus e não se corrompeu. E olha o resultado.
amados, não era um homem perfeito, mas fez tudo para proteger a sua família. E com coragem contra o início, né, a sua própria família, ele obedeceu a Deus e a sua família foi grandemente abençoada. Deus ia destruir tudo. Ele só por causa dessa humanidade aqui, um negócio vai viver 120 anos. E foi até a época de Noé. E olha, amados, que foi que Deus colocou para Noé. Olha a missão. Tu vai fazer uma arca. Mas naquela época não tinha indústria naval que nós temos hoje. Não tinha as ferramentas, maquinário que nós temos hoje. E aquele homem, amados, decidiu, confiou em Deus. Imagina, amados, levou quanto tempo para construir aquela arca? Quanto tempo aquela humanidade disse para ele, mas Deus foi mal, foi muito ruim. Veio um dilúvio, matou todo mundo, só escapou Noé, amados, foi mais de 100 anos. Deus deu a oportunidade a uma geração para se converter. E ninguém quis se converter, amados. Mas Noé obedeceu. E enfrentou, amados, o trabalho daquele ali, que eu não sei como é que ele fez. Tem um filme aí, Noé, aí, lógico, né? Pegaram ali a história e botaram acrescentando um monte de coisa aí, que ali não tem na Bíblia não, tá? Não sei como é que ele conseguiu fazer aquele negócio daquele tamanho. Né? E os animais vieram, e Deus ali deu o livramento à família de Noé. Por quê? Porque ele foi fiel a Deus. Amém? Isso nos mostra, amados, que apesar das imperfeições que cada um de nós temos, nós podemos aprender que, como Noé, nós não devemos proteger, nós devemos proteger e cuidar da nossa família, e da nossa maior bênção é vê-los felizes e protegidos, guardados pelo Senhor. É o Pai que faz isso. Mas nós estamos vendo hoje quem faz isso? A mãe. Mas Deus disse que não era a mãe para fazer, Deus disse que é o cabeça da casa, é o homem. Aí que a mulher tem sua parcela, com certeza. Eu sempre digo que numa casa tem duas colunas, é o pai e a mãe. E se uma delas sair, meu filho, fica difícil sustentar, não é não? Nós homens, quando a mulher passa um tempo fora de casa, menino que eu vejo de homem acaba aqui reclamando. Já começa pela comida, um almoço, né? Aí quando eu levo o bichinho aí, emagreceu 2, 3 quilos. Né? Porque é complicado sem a mulher em casa, com certeza, eu sei o que é isso. E quando o homem sai de casa, que a mulher vai ter que sustentar isso tudo sozinho, trabalhar, cuidar de filho, lavar roupa, todo o trabalho de uma casa, que eu vou dizer, só tem hora para começar. Quando não apagar das luzes, meu filho tem serviço para fazer, não é brincadeira não. Porque minha esposa passou um dia em Fortaleza, rapaz, eu sua todo dia. Porque eu gosto de casa limpa, todo tempo de rapaz, só aqui dentro de casa, essa casa suja desse jeito. E limpando aquilo aqui, não dá para mim, tá? Então, amados, nós devemos, como os homens, guardar e proteger a nossa casa. Você é o responsável, quer saber mais vezes? A responsabilidade é aproveitar. Olha só como é que está a situação dos homens. O próximo pai amado da Bíblia que eu tenho aqui é Abraão, o pai da nação de Judia. O pai, amados, da nação que gerou, amados, toda essa revolução que aconteceu nessa época aqui. Abraão foi um pai que passou um dos maiores testes da fé, em que alguma vez Deus ordenou o homem, foi testado na sua fé, e por isso foi recompensado com a responsabilidade de ser um pai, líder da nação dos judeus, até hoje. Ele cometeu erro, Abraão cometeu, amados. Abraão, ele na sua fraqueza, tinha momentos que ele confiava mais em si, né, do que confiar nos conselhos de Deus. Apesar disso, ele tinha qualidade que ainda hoje são exemplo de nós. Ele recebeu o nome de pai na fé, porque ele confiou no Senhor. Abraão errou, mentiu, errou. Todos os homens que Deus chamou, amados, erraram. Todos os homens que Deus levantou, eles pecaram. Mas tem uma diferença: não permaneceram no pecado. Tem uma diferença: que se arrependeram e foram usados por Deus poderosamente. Abraão recebeu, amados, um desafio que eu vou te contar. O homem, da certa idade que ele tinha, do contexto pelo qual ele vivia, ele precisava ter filhos para deixar toda a sua herança e a sua prosperidade, a sua geração. E aí, amados, aos 90 anos de idade, para 100, Abraão recebe um filho. Depois que esse menino dá um certo tempo, rapaz, já que ele fala, rapaz, Deus disse: Abraão, eis-me aqui, sim, tu vai pegar amanhã o teu filho, o único filho que tu tem, que Deus disse para que tu ama, tu vai sacrificar para mim no monte, num lugar que eu vou te mostrar. Eu disse isso. Não sei onde estava Sara, não sei se Deus só falou para ele, porque se fosse passar, ia complicar o negócio.
Amados, Abraão se levantou de manhã bem cedo, pegou 2 dos seus servos, levou lá, que ele sabia que era sacrificar a Deus, era queimar, uma oferta totalmente queimada, holocausto para o Senhor. E ele pegou lá os seus servos, levou a lenha, levou Isaac com ele. E amados, eu acho linda essa história. Não sei se vocês já viram, teve uma série aí que passou, eu achei tão lindo isso. Como, amados, é importante o pai ensinar o seu filho. Como é bom, amados, o pai orientar o seu filho. A mãe é bom, com certeza, mas Deus deixou o pai para fazer isso. Deus deixou o pai para orientar o seu filho, principalmente homem. E aí, amados, levou uns 3 dias para ele chegar até esse lugar. Eu imagino, amados, a situação de Abraão. 3 dias, amados, andando, parando, acampando com o seu filho Isaac ali, olhando para ele, sabendo o que ele deveria fazer com aquela criança. Meu irmão, vou te contar. E aí, quando eles chegaram, amados, lá no monte, próximo ao local que Deus mostrou para ele, agora, essa palavra aí foi chave. Ele olhou para os seus servos e disse assim: olha, vocês fiquem aqui, que eu e o menino vamos lá adorar a Deus e depois voltaremos. Como é que ele tinha uma missão de sacrificar o filho dele, de queimar o filho dele, e ele chega para aqueles homens e diz: nós vamos adorar a Deus e voltaremos. Amados, a fé de Abraão não foi quando chegou. A fé de Abraão foi que morreu ele para chegar até lá. Amém? Amém. A fé não foi porque chegou lá e Deus providenciou lá o cordeiro para o holocausto, não. A fé dele começou a partir do momento que Deus pediu aquela criança a ele. E ele sobe lá com Isaac. Chega lá na hora, ele arruma lá a lenha, o altar, e ele amarra o Isaac. Antes disso, Isaac disse assim: pai, está aqui a lenha, tem aqui o fogo, a faca, mas cadê o cordeiro para a gente queimar aqui, um holocausto para o Senhor? E Abraão disse: Deus perdoe. Abraão pega Isaac, amarra ele. A pessoa que era sendo amarrada. Agora tem mais uma parte da cena lá que eu não sei, não vi na Bíblia essa parte, não achei lindo. Da forma como que expressou aquela cena. Isaac chega para ele, o pai, e diz assim: pai, será que eu sou uma oferta agradável para Deus? E Abraão pega Isaac, deita ali naquele altar. E na hora que Abraão pega a faca para imolar, porque tinha que ser, ele tinha que sangrar. Tá? É a lei. Ele tinha que sangrar a criança. E ali, quando ele pega a faca, o anjo disse: Abraão, ele disse: vem aqui, Senhor. Não faça isso com o rapaz, porque agora eu sei que você é filho. E quando ele olha lá, tinha lá um cordeiro lá enganchado com chifre, por mato lá, apareceu esse cabrito lá, para lutar no lugar de Isaac. É linda essa história. Mas ela começa com a fé de um pai em Deus. E a partir desse momento, o nome de Abraão foi mudado. Era Abraão, pai de nações. Era pai exaltado, agora passou pai das nações, pai da fé. Pai da fé. Surgiu a partir do momento em que ele declarou sua total confiança no Senhor. Esse é o pai. Isaac, filho de Abraão, ele poderia ter vivido uma vida de ressentimento devido ao seu pai ter oferecido um sacrifício. Poderia ter achado ruim, né? Ele poderia ter ficado assustado da responsabilidade de seguir as pegadas do seu pai, Abraão, mas ele não fez nada disso. Ele deu o seu melhor e tornou-se um dos pais mais adorados da Bíblia, Isaac. Foi mesmo. Nós temos outro pai, amados, chamado Jacó. Esse eu gosto mais desse pai. Um pai que às vezes foi frouxo, às vezes foi corajoso. Porque, amado, existe esse super pai, né? O pai tem medo. Mas a partir do momento que ele sabe que tem responsabilidade, ele tem que partir para cima com medo dele. Tá? Jacó, amados, foi pai de 12 tribos de Israel. Jacó foi um homem que confiava mais no seu intelecto que em Deus. Com a ajuda da sua mãe, Rebeca, ele herdou o que seria para seu irmão Esaú. Ele foi pai de 12 nações, 12 filhos, que posteriormente fundaram as 12 tribos de Israel. Ele favoreceu mais ao seu filho José.
tinha 12 filhos. E aí, amado, tinha um que sempre tem aquele chamego do pai, né? Quando é o filho, é a filha, quando é a mãe, é a filha. E aí rapaz, José era o filho caçula, os caçula, né, de Isaac, até porque veio de Rebeca. E tinha os outros irmãos, já eram mais velhos. E sempre ele estava ali perto do pai dele, né? Então ele zelava muito por aquela criança. Mas aí, amados, ele favoreceu mais seu filho José e causou inveja aos seus irmãos. Através do seu exemplo, nós podemos aprender que Deus trabalha com a nossa obediência, apesar da nossa desobediência, para levar o efeito aos seus planos para todos nós. Apesar, amados, da desobediência, apesar, amados, das falhas de Jacó, porque, amados, filho é filho. Você pode prestar atenção, eu não sei se você tem um quarto. E os filhos percebem quando os pais favorecem mais um ao outro. Quando é só um, não tem como correr, né? Filho único. Mas quando tem vários filhos, amados, nós somos tendenciosos a gostar mais daquele filho que é mais obediente, que está mais perto do pai e da mãe. Aí o que é que acontece, amados? Quando a gente faz isso, a gente acaba esquecendo que aquele que é para ser mais amado é justamente aquele filho rebelde que tem. É aquele que está sempre andando nas coisas atravessadas, dizendo uma coisa e outra. Sabe por quê? Porque quando a gente abandona esse filho, sabe quem é que abraça ele? Está aí. Está cheio de filhos assim. Filhos rebeldes, ressentidos, com o pai e com a mãe. Eu tenho 4 filhos, né? 2 com minha esposa, 2 no meu primeiro casamento, casei com 18 anos de idade. E até hoje eu vejo, às vezes minha filha Vitória diz assim, não, mas eu sei que você gosta mais de Isaac que Isaac, isso aqui é tal. Porque geralmente a mãe gosta de filho homem, né? E o pai gosta mais de filho mulher, porque eu sou barbudo mais da minha filha, né? E aí, mas não é questão de privilegiar, mas é questão de realmente ali você ter mais aquele carinho, aquela coisa. Mas isso precisa ser expressado em unanimidade, não pode ser partidário. Porque foi exatamente isso que aconteceu aqui na história de Isaac. Mas apesar dos erros que Isaac cometeu, amados, Deus consertou essa história e deu um livramento para a nação através de José. Amém? Amém. Moisés, amados, esse homem, ele trouxe a lei. Moisés foi um pai de 2 filhos, Gerson e Eliezer. Ele também se tornou uma figura paternal para o povo hebreu que escapou do cativeiro do Egito. Ele os amou e ajudou a serem tementes a Deus e ele os levou até a terra prometida. O exemplo de Moisés para nós, ele ensina que mesmo nos momentos em que as provações e dificuldades parecem demasiadamente grandes, elas podem ser ultrapassadas quando nós estamos caminhando com Deus ao nosso lado. Olha, meu filho, Moisés, ele não passou, foi pouca coisa. Moisés foi responsável de tirar uma nação que estava em escravidão. Mas ele tirou a nação porque o povo pediu. Mas quando chegou na caminhada, amado, o povo se esqueceu que tinha pedido a Deus e começou a reclamar. Mas Moisés, amado, chegou para Deus e disse, olha, risca o meu nome do livro da vida. Eu imagino, amado, a situação que Moisés passou com aquele povo reclamando de Deus, porque uma hora dizia que estava dizendo, dizia cedo, ia morrer de sede, uma hora ia morrer de fome, reclamação direta de manhã, de tarde, de noite. Olha só a pressão que esse homem sofreu. Aí o Senhor diz, Moisés é o homem mais manso da face da terra. Ei, pai, será que você tem essa mansidão? Amados, pela estrutura que esses homens estão hoje sendo criados, não aguentam uma pressãozinha de nada. Qualquer coisinha já estão abrindo. Qualquer coisinha, amado, estão pulando fora. É só o que eu vejo. Amados, o pai tem que aguentar a pressão. É ele que tem que sustentar a casa e a responsabilidade, meu filho. Lá em casa, amados, é assim. Pelo menos no meu caso. Porque eu tenho um exemplo, eu vou já falar dele para vocês. Vou aproveitar essa oportunidade que eu tenho de passar um pouco para vocês. Então, deixa eu continuar aqui. Depois eu conto. Mas nós temos o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Vocês sabem da história de Davi, né? Ele confiou em Deus para derrotar o gigante Golias, também colocou a sua confiança em Deus quando fugiu do rei Saul. Davi cometeu graves pecados, mas se arrependeu com real intenção e encontrou perdão em Deus. Seu filho Salomão, com que aprendeu com seu pai Davi, tornou-se um homem grande de fé e um dos melhores reis de Israel por 40 anos. Salomão.
mas olha o resto da casa de Davi. Por quê? Porque Davi ficou, abriu uma legalidade. Olha a destruição que veio sobre a casa dele. O próprio filho dele queria matar ele. Ele teve que fugir do próprio filho. Dos seus filhos escapou Salomão, porque Deus escolheu Salomão e disse que era ele que ergueu o templo do Senhor. Talvez seja o pai em que menos foi falado, amado. Sabe quem foi na Bíblia? José. Foi tão menos falado que não falaram nem quando ele morreu. Esqueceram até de dizer na Bíblia quando foi que ele morreu. Aí o pessoal se aproveitou, né? É a única coisa que daqui a gente, às vezes eu fico pensando, pai, por que mudar? Quando foi que José morreu? Por que ia? É porque o pessoal eliminou ele cedo, né? Ninguém sabe quanto tempo ele durou, quantos anos. Eu sei, meu filho, que Jesus já tinha na faixa de uns 12 anos para 14 anos, estava no tempo de Jerusalém, José estava vivo. Com a sua esposa, casado. Mas aí o pessoal deu um jeito de eliminar na história, né? Para poder criar outra história, eu não vou entrar nesse mérito. Mas José foi um dos pais menos falados da Bíblia, né? Ele enfrentou dores e dificuldades para ajudar sua esposa, Maria, e o bebê que ela carregava. Ele educou e cuidou de Jesus como se fosse seu próprio pai. Ele ensinou o seu ofício de carpintaria. A Bíblia ela trata um homem justo, ele como justo com certeza, e Jesus o via como um homem justo, honesto e carinhoso. Amados, olha a situação de José. Para aquela época, hoje é mais moleza, mas para aquela época assumiu uma mulher grávida. Amados, ele pensou em desistir, mas em sonho, um anjo chegou para ele e disse: olha, José, não deixe Maria de jeito nenhum desamparada, porque o que dela foi gerado foi pelo Espírito Santo. Ele creu, ele acreditou num sonho, um anjo falou com ele, porque por direito ela deveria ser apedrejada. E ele foi, pegou ela, o filho dele foi-se embora com Maria. Recebeu aquela criança amada pela fé e cuidou dela até quando hoje. Quantos pais aqui, eu não sei da situação de vocês, mas se você é um pai aqui e um filho adotivo, amados, eu sou apaixonado por criança. E se eu pudesse ter mais um cara, é porque a mulher fechou a faca foi cedo, eu não tenho mais direito de abrir. Mas, se eu vou falar com sinceridade, eu tenho vontade de adotar. Quando eu saio por aí, amados, só eu e minha esposa, eu vejo um monte de criancinha só pensando nos meus filhos. Porque eu sou apaixonado por criança. Eu tenho certeza que se eu adotasse criança, amados, eu vou criar do mesmo jeito que eu criei meus filhos, amando igualzinho. Então você vai estar aqui, tem a oportunidade que eu vejo. Tem pais aqui que realmente cuidam de filhos que não são seus. Mas esse é o legado que Deus deixou para você. Porque esse é o amor que Deus quer que a gente tenha. É um amor por adoção, porque Ele fez isso por você e por mim. Ele te ama. Nós somos adotados. Nós somos rejeitados do Senhor. E Ele te recebeu de volta. Olha onde é que tu estava. E Ele te resgatou, Ele foi te buscar. Nós temos aqui, amados, o último pai. Deus. A primeira pessoa da Trindade, o Pai e Criador de todas as coisas. Através de seu Filho unigênito amado Jesus Cristo, nós aprendemos uma nova forma de relacionamento com Deus. Ele é a fonte constante de força, coragem, sabedoria e esperança, que nos fortalece em nossos momentos de fraqueza e nos enche o coração de uma felicidade sem igual. Deus. Esse Pai que te resgatou, esse Pai que me resgatou. Amado, eu já tenho o quê? Foi desde 1999 que o Senhor me trouxe. Até hoje eu me lembro. E nunca quero me esquecer de onde Ele me tirou, do favor que Ele fez por mim. Eu não sei nem se eu estava vivo até hoje. Esse foi o Pai que me resgatou. Nós temos outro exemplo aqui que é o pai do filho pródigo. Virou as costas, pegou tudo, pegou seus filhos, gastou tudo, mas recebeu seu filho de volta. Esse é o Pai realmente exemplar. Hoje pela manhã, eu mandei a mensagem para alguns pais e mandei a mensagem para o meu pai. Como sempre, faço uma declaração. Né? São amados que meu pai não respondeu. E um tempo depois que respondeu, foi uma pessoa que eu não sabia quem era, disse: olha, seu pai está no hospital. Ele tinha feito um cateterismo semana retrasada, só deu para visitar ele na segunda-feira passada. Mas vocês sabem, ele tem 85 anos de idade, e esse pessoal é teimoso. E quando
quando eu cheguei lá para visitar, ele fez uma quarta para quinta, botou insistência no coração. E quando eu cheguei na segunda-feira, eu tinha saído para fazer compra. Depois a minha irmã vinha para cá, quinta-feira, tinha um culto aqui de quinta-feira, ela queria vir culto, ela veio da Bahia para ver meu pai, queria vir aqui para assistir culto, mas não veio porque meu pai foi caminhar, disse que inchou o pé, disse que foi o medicamento. E aí, amados, eu soube que ele passou mal de ontem para hoje, meu irmão, ele se embora do hospital, ele sentiu as pontadas no coração e calafrio. Eu mandei essa mensagem para ele, porque eu estou falando isso aqui, porque hoje os pais que estão aqui, e futuros pais, né? Futuros pais. Amados, é uma coisa que eu sempre prezei. Meu pai, ele foi um homem muito responsável, e para mim é um exemplo para mim. Tem suas falhas? Deve se dificultar? Tem. Mas as qualidades, amados, suprem tudo isso, suprem todas as necessidades. Foi um homem, amados, que sempre foi dedicado à casa, os filhos. Ele sempre priorizou os nossos estudos, pagou o melhor do colégio sem ter condição. Eu gostava, toda vez eu gostei de futebol, joguei minha vida toda de futebol. E eu me lembro, comecei a jogar futebol de salão, e eu queria comprar um tênis, ele comprou um dos melhores tênis para mim. Ia ver eu jogar. Meu pai nunca deixou faltar nada em casa, eu sabia que ele fazia sacrifícios para isso. E eu sempre observei isso. Sempre. Meu pai sempre foi um exemplo de família. E eu disse assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ter uma família. E foi a primeira coisa que eu fiz com 18 anos de idade. Conheci a minha ex-esposa, gravidou da minha filha Thaís, e eu assumi o relacionamento. O pessoal chegou, não, se você quiser, a família rica. Não, eu digo negativo. Negativo. Vou me casar. E a minha filha Thaís linda veio, depois eu meu filho Landinho, e eu sempre cuidei da minha casa, da minha família. Porque o meu pai é um exemplo para mim de homem, que realmente assumiu o seu papel de ir em casa e de cuidar da família. Mas o que é que eu estou vendo hoje, amados? Uma estrutura totalmente diferente, homens irresponsáveis, homens, amados, que não cuidam das esposas, não cuidam dos filhos, porque o seu é trabalhar e depois desfrutar do seu prazer. Antigamente as pessoas iam para as festas, bebiam, final de semana, agora não. Você vai sair segunda-feira, está o pessoal sentando bebendo, terça-feira estão bebendo, e aí vai. Porque, amados, o lazer virou o seu estilo de vida, não é? Lazer, amados, é o momento que você tem. Mas virou, amados, agora um estilo de vida. A irresponsabilidade tomou conta do cabeça da casa. Quem trabalha daí? Satanás. Quantas mães, amados, hoje que estão em seus lados, cuidando dos seus filhos, porque os esposos estão por aí no meio do mundo. Ou quando é viúva de um marido vivo, porque é ausente de casa. Esses dias eu fui ali no local e tinha lá o pai e a mãe, e o filho estava lá fazendo uma coisa, o pai olha para a mãe e disse, ei, ó, diz para ele sair dali, ó, não vai dar certo ali para ele não. Aí eu olhei, disse para a mãe, dizer para o menino que quer passar ele dali, então ele tem autoridade, cara. Meu filho, eu nunca abri mão da minha autoridade para com meus filhos, ele sabe disso, e vocês aqui sabem também. Então hoje esses papéis investidos, mas está trazendo sofrimento grande para a nossa sociedade. Olha só o estado que os filhos estão aí, porque precisa desse referencial. Os filhos precisam de referencial de um pai dentro de casa. Amados, você pode perguntar para minha esposa. Eu sempre quis ter uma família e eu quis cuidar da família igual meu pai. Eu quis ser um homem igual meu pai, amados, para minha esposa, do jeito que ele era para minha mãe. Amados, você deixa um legado que você não tem nem noção. Os filhos copiam os pais, amados, mas hoje não está mais vendo isso. Por quê? Porque os pais são mais referência para os filhos. Só para mais coisas em particular, eu não tenho problema com isso. Quando era noite, lá em casa, ficava a louça, era certo meu pai chegar lá na cozinha e ia lavar a louça. E meu pai tinha o costume de pegar e botar assim um paninho de prata aqui no ombro. Amados, até hoje eu faço isso. É automático. Eu não sei lavar a louça no fogo, mas aqui botar aqui no meu ombro. Por quê? Porque eu vi meu pai fazer isso. Está vendo? Mas a nossa responsabilidade e nossos filhos copiados. Muitas coisas que eu faço, amados, é automático. E na hora eu vejo que era aquilo que exatamente meu pai fazia também. E é esse o legado que nós
deixar para os nossos filhos. Porque, amados, como eu disse para você, é o caráter que é a especialidade de formação de um homem. Nós estamos vendo hoje sem homem sem caráter. As mulheres é que tem que assumir tudo dentro da sociedade. Está aí essa reviravolta. E nós estamos vendo casos aí cada vez mais de depressão, angústia dentro de casa. A criminalidade aumentando cada vez mais. Por quê? Os pais ausentes de casa. Mas hoje, amados, você que está aqui hoje, você está ouvindo aqui essa mensagem. O nosso referencial é a palavra de Deus. Os pais têm a responsabilidade de dar continuidade à geração. Não olhe só para hoje, não. Olhe para amanhã, olhe para o futuro. Ainda que você esteja lá uma lápide, mas o que é que vão escrever na tua lápide? O que é que os teus filhos, o que é que os teus netos, amados, vão pensar em você? E se a gente não tem o costume, né, de ir para cemitério, visitar. Mas o que é que eles vão olhar para você? O que é que eles vão dizer em você lá na frente, amados? É isso que nós precisamos deixar. Porque está aqui, ó, nós estamos falando aqui de pais da Bíblia, que já foram há séculos, amados. Mas hoje eles ainda estão sendo comentados até hoje. Não só pelas suas atitudes boas diante de Deus, mas também pelos erros que cometeram, para que a gente não cometa também os mesmos erros. E hoje, Pai, que você está aqui, é uma oportunidade de nós orarmos para Deus. E repensar, amados, esses valores, a casa, a família. E esse, amados, é o papel dessa igreja. Esse é o papel dessa igreja. Eu, como pastor, que Deus com certeza ficar aqui, esse vai ser o nosso trabalho. Estruturar a família, a casa. E se tem pai, eu vou cobrar do pai. Vou chegar junto do pai. Porque se você realmente olhar para mim e ver que dá certo, pode ter certeza que Deus vai me dar a tua vida. Porque aqui nós trabalhamos com a família. E eu fico muito feliz de ver os resultados. Nós temos 6 anos aqui. E eu fico muito feliz de ver resultados de família. De lares sendo restaurados. Patrimônios sendo restaurados. Relacionamentos sendo restaurados. Esse é o trabalho da igreja. Satanás está destruindo, mas nós estamos construindo. E o poder de Deus é muito maior para isso. Você crê nisso? Amém? Não vamos perder de jeito nenhum, amados, esse foco. Porque com certeza, amados, é isso que Deus quer para nós. Pelo menos o compromisso dessa igreja é com a família. É com os lares, com os relacionamentos. Satanás está dividindo, separando. Nós estamos juntando, nós estamos trazendo de volta. A gente pega os pedaços e Deus faz uma obra completa. Se eu pudesse, porque nós não temos tempo, mas se eu pudesse chamar aqui pessoas para testemunhar, com certeza nós temos pessoas aqui para testemunhar como é que estava a sua casa antes de você entrar nesse lugar aqui. Como é que está a sua casa hoje. Mas tudo isso, amados, é para a honra e glória de Deus. Não tem nada mérito meu de jeito nenhum. Quem sou eu? Mas é pelo poder de Deus, pela nossa fé e confiança no Senhor e trabalhar. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.